Fala, meu tchutchu! Que bom que você voltou, porque agora a gente vai trazer a nossa última parte relacionada ao sistema digestório. A gente vai conversar sobre casos especiais do sistema digestivo. A gente vai falar basicamente sobre o mecanismo de funcionamento de animais ruminantes, hein? Chega junto, vamos nessa! Primeiro de tudo que a gente vai comentar aqui é que os mamíferos herbívoros, eles são incapazes de digerir a celulose. Isso foi uma coisa que a gente já conversou bastante. E o que vai auxiliar na digestão da celulose é a associação com uma microbiota capaz de sintetizar uma enzima chamada de celulase. Maravilhoso! Você viu que em nenhum dos sucos digestivos que a gente apresentou há pouco tempo, essa enzima estava presente. Por quê? Nós somos incapazes de produzi-las. Então, a celulase ela só vai ser produzida por bactérias, por protozoários, por alguns fungos, e alguns desses micro-organismos vivem na nossa microbiota, tá? E aí são eles que vão auxiliar nessa digestão. Em relação aos herbívoros que não são ruminantes, a microbiota estão encontradas no seco. O seco é o fundo do intestino grosso e o nosso seco ele é bem pequeno, é um fundo bastante raso que não tem uma microbiota eficiente para fazer essa digestão. Por isso que nós não lidamos muito bem com a celulose, né? A celulose ela é perdida totalmente através das fezes. Inclusive, a gente tende a ter uma resistência, né? Principalmente quando criança, no consumo de celulose, porque evolutivamente consumir celulose em excesso não era uma vantagem, porque a celulose não trazia energia e, portanto, eu preciso evitar alimentos que não são energéticos, né? Então, a criança ela prefere milhares de vezes um pote de Nutella, né? que é sacarose pura, do que uma alface. E ninguém precisou ensinar para ela que o alface deveria ser evitado e que a Nutella é mais atraente. Já é uma trava de segurança do nosso cérebro para evitar o consumo excessivo de celulose. Por quê, moçada? Porque nós somos animais que não temos um seco muito profundo. É considerado um apêndice, é um órgão vestigial que não tem mais função de digestão de celulose. Então a celulose ela vai ter aquela importância na questão do trânsito intestinal, mas em relação à disponibilidade de energia, isso não acontece nos seres humanos, tá? Mas os animais herbívoros não ruminantes são exímios digestores de celulose, tá? Por causa do seco bastante desenvolvido. Bom, os animais ruminantes, eles vão apresentar a microbiota localizada no estômago, né? Que inclusive é o estômago poligástrico. Perceba uma coisa interessante. Existem muitos gases que são produzidos a partir da digestão anaeróbica dessa microbiota. Então, nos animais que não são ruminantes, os gases eles são produzidos no intestino. Então, são liberados junto com os flatos, com os peidinhos. E em relação aos ruminantes, a microbiota está no estômago, então eles arrotam esses gases provenientes da digestão, tá bom? Guarda essa informação, ela vai ser importante no futuro, tá? Como é que vai funcionar a digestão de um ruminante? Basicamente, eles vão fazer, inicialmente, a deglutição do vegetal sem mastigação. Quando uma vaca está pastando, ela está arrancando a folhinha do chão e ela está engolindo essa folha praticamente sem mastigá-la inicialmente, né? À medida que esse alimento ele é deglutido, ele vai chegar à primeira câmara do estômago poligástrico, que é um estômago que tem várias câmaras, na verdade tem 4 câmaras. E a primeira delas é chamada de rumen ou pança. Lá nessa cavidade você tem a presença de uma densa microbiota, aquela produtora de celulase, e que vai fazer a digestão inicial da celulose, tá? Daqui a algum tempo, esse alimento previamente digerido, né, parcialmente digerido, ele vai ser enviado para o retículo ou barrete, que é o segundo compartimento. Lá você vai ter um órgão compactador, ele vai amassar assim, ó, o alimento parcialmente digerido e vai formar blocos.
E esses blocos, eles serão regurgitados. Irá ocorrer, moçada, uma devolução desses blocos até a boca para que ocorra finalmente a mastigação. Esse fenômeno acontece por uma inversão voluntária do peristaltismo. É como se fosse um vômito, só que o alimento ele não é eliminado, né? Ele continua na boca e aí eu vou fazer a mastigação, tá? Bom, depois que eu fiz a mastigação e eu vou passar horas nesse processo, eu vou fazer uma segunda deglutição. Essa segunda deglutição já permite que o alimento chegue no terceiro compartimento, que é o omaso, também conhecido como folhoso. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma câmara de fermentação, de novo, né? E, finalmente, a digestão final da celulose. Veja que é um composto extremamente difícil, né, de ser digerido. Precisou de todo esse movimento aí para que ele pudesse ser digerido de forma eficiente, né? Eu sei que no final das contas o alimento que agora está no terceiro compartimento vai passar para o quarto compartimento, que é, moçada, o alimento que foi digerido vai chegar ao abomaso, também conhecido como coagulador. Aí aqui você vai ter que a vaca, né, o ruminante, vai fazer a digestão das bactérias. E aí você vai falar assim, nossa, Rafa, que vaca mais traíra, né? Fez a digestão das bactérias que tanto ajudaram no processo digestivo. E aí o lance é o seguinte, moçada. Planta tem uma disponibilidade de proteína muito limitada, né? Principalmente a vaca que só come grama. Então, para complementar a dieta, a vaca ela faz isso. Ela digere as bactérias como uma fonte de proteína extra. E a partir, né, moçada, dessas proteínas é que a vaca vai conseguir os aminoácidos, enfim, para garantir o funcionamento normal das suas células. E aí vai passar para o intestino, eu vou fazer a absorção de todos os nutrientes, da mesma forma que a gente conhece, digestão de lipídios, digestão de proteínas, digestão de carboidratos e tal, da mesma forma que acontece nos outros animais, tá? Aqui eu tenho um esqueminha que mostra esse percurso do alimento no tubo digestivo dos ruminantes. Então você tem a boca, a primeira deglutição vai para o rumen, digestão inicial da celulose. Aí o rumen passa para o retículo é o compactador, no retículo vai rolar aquela regurgitação, volta para a boquinha, eu tenho uma segunda fase de mastigação, dessa vez muito tempo, segunda deglutição, volta para o omaso. Lá no omaso você tem a digestão final da celulose e aí eu passo para o abomaso, onde você vai ter a digestão das bactérias que vão servir como fonte de proteínas. Do omaso passa para o intestino e daí você já sabe o que é que vai acontecer. Falou, tchutchucos? Então, queridos, foi uma emoção incrível estar com vocês. Todo esse percurso, o sistema digestivo é extremamente complexo, são muitas enzimas, mas a minha recomendação aqui é que você crie tabelas sempre que possível. Os principais hormônios, aonde eles são produzidos, aonde eles atuam, que tipo de efeito essas enzimas apresentam sobre o alimento. E você vai colar isso aí como post-it, você vai colar isso de alguma forma aí para ficar visível e você ir memorizando aos poucos todas essas enzimas e todos os fenômenos que ocorrem a nível digestivo. Falou, moçada? Então, um grande abraço e até a próxima. Falou!